Olá, bem-vindos a mais um Portal de Luz. Você já deve ter visto em muitos livros da doutrina espírita sobre a importância de mantermos os nossos pensamentos elevados, através dos sentimentos de amor, de perdão, de alegria, de esperança. E no programa de hoje nós vamos mostrar mais um exemplo sobre como a ciência atual também tem se interessado cada vez mais em compreender quais são as consequências dos nossos pensamentos e emoções sobre a nossa saúde e também sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Mas antes nós vamos ouvir juntos Chico Xavier. Homem e o tempo. Disse o homem ao tempo: ó gênio triste, onde a tua caverna, horrenda e escura? Porque trazes velhice e desventura a minha carne que te não resiste. Abomino-te a clava estranha e dura, que dilacera tudo quanto existe. Por que razão me segues, lança em riste, estendendo-me as noites de amargura? Porque fazes o riso envolto em pranto, e derramas o fel do desencanto no doce vinho da felicidade? Quem és tu, monstro, ó Deus, arcanjo ou fera? Onde o ninho de sombra que te espera nos remotos confins da eternidade? Mas o tempo exclamou: ergue-te, lida, sou o pajem divino que te exorta a seguir para os céus, de porta em porta, amparando-te os passos na subida. Eras apenas larva indefinida, quando arranquei-te a treva fria e morta. Desde então, só a luz que te transporta, de forma em forma, para a grande vida. Dou-te alegria e dor, miséria e glória, para que guardes puro na memória o amor de Deus que em tudo anda disperso. Louva o trabalho que te imponho aos dias, sem meus braços irmãos não passarias de um verme preso às purnas do universo. Meus amigos, paz a todos, com as saudações do companheiro Antero do Quental. A sociedade humana acostumou-se a compreender de uma forma separada o que faz parte da vida mental, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, e o que faz parte do que se acostumou chamar de vida real, que seria, enfim, a vida material, tudo que é tangível, visível, que nós, enfim, experimentamos com os nossos sentidos, como o nosso corpo, a nossa casa, os objetos que nós usamos. É como se tudo que fosse material fosse verdadeiro, confiável, real, e o pensamento, os sentimentos, algo indefinido, separado do mundo material, porque justamente é impalpável. Mas coube às doutrinas religiosas e filosóficas estudar, através do entendimento da fé, a importância do pensamento. Quantas doutrinas, assim como a espírita, pedem para que a gente eleve os nossos pensamentos, canalizando a nossa energia mental para amar, para compreender o nosso próximo. Trata-se de um princípio que acaba por educar os nossos pensamentos, fazendo com que nós possamos compreender a importância real daquilo que vibramos.
Os pensamentos e sentimentos são capazes não somente de nos trazer boas vibrações, mas também boas sintonias espirituais e ajudar no equilíbrio da saúde física e mental, mas também pode influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Nós já falamos aqui no programa em diversas situações o quanto a ciência tem se aproximado e buscado explicar quais são as consequências do pensamento humano na saúde, explorando também as potencialidades da oração, da meditação, na cura de diversos problemas físicos e mentais. São muitos os nomes da ciência atual que têm se debruçado sobre esse tema e tentado explicar o que é aparentemente impalpável, mas que tem resultados palpáveis na vida do ser humano. O Instituto HeartMath, uma organização nos Estados Unidos que conta com diversos especialistas da área da saúde e da neurociência, que estudam a potencialidade do coração e a sua capacidade de vibrar emoções e do quanto isso pode trazer equilíbrio ou desequilíbrio para a vida humana, vem realizando inúmeros estudos em parceria com grandes nomes da área. São muitas as pesquisas e também o desenvolvimento de aparelhos e exames que possam ser capazes de realizar medições, como, por exemplo, medir a frequência emitida pelo cérebro e pelo coração. E, recentemente, esse instituto realizou uma experiência muito interessante que nós vamos trazer aqui e que nos ajuda a consolidar a certeza de que os nossos pensamentos e vibrações criam a nossa própria realidade e também interferem nas pessoas que estão próximas a nós. Podem ser sentidas pelas pessoas que estão próximas. Nós sabemos quase intuitivamente que uma pessoa mais reclamona traz uma sensação não tão positiva quando ela chega num ambiente e que também uma pessoa alegre, gentil, traz um bem-estar no ambiente. Mesmo que nós estejamos, por exemplo, não tão bem num dia, a presença de alguém alegre, amoroso, é capaz de levantar o nosso amor, o nosso humor, sem que a gente nem entenda bem o porquê. E a experiência do Instituto HeartMath foi a seguinte: eles pegaram 40 participantes e dividiram em grupos de 4 pessoas em torno de 10 mesas. Portanto, eram 10 mesas com 4 pessoas em cada uma. O ritmo cardíaco de todos os participantes estava sendo medido por aparelhos, que eram capazes de detectar as ondas emitidas por cada participante. E em cada uma dessas mesas, 3 pessoas eram treinadas para elevar as suas emoções por meio das técnicas de meditação do HeartMath. E é então que veio a mágica. Quando esses 3 participantes treinados aumentaram a sua energia, enviando sentimentos amorosos positivos ao quarto participante da mesa, que não havia sido treinado, este também entrou em estado mais elevado de coerência cardíaca, igual aos outros 3 que estavam em meditação, mesmo sem saber que estava recebendo esse sentimento amoroso endereçado a ele. E os autores do estudo concluíram: foram encontradas evidências de sincronização de coração para coração entre os indivíduos, o que dá crédito à possibilidade de biocomunicações de coração para coração. Então, se isso é possível, imagine o quanto nós podemos realizar de bem no mundo e nas nossas vidas, somente estando atentos para vibrar amor e harmonia nos ambientes por onde passarmos. Sem dúvida que nós temos as nossas limitações, ainda caímos em situações de irritação, de reclamação, de desânimo, maledicência. Cada um de nós tem as suas próprias quedas nas situações que lhe dizem respeito. Mas quanto mais nós nos tornarmos conscientes dos pensamentos que temos ao longo do dia, buscando transformar cada momento numa oportunidade para vibrar mais amor, mais alegria, mais gentileza, nós estaremos não somente influenciando a nossa própria vida, mas agora sabemos que o nosso entorno e as pessoas que convivem com a gente também estarão literalmente sendo afetadas pelo nosso amor. A própria doutrina espírita, através da coleção André Luiz, que foi médico e após desencarnado nos descortinou através da mediunidade de Chico Xavier tanto conhecimento sobre as energias sutis que todos nós possuímos,
mostra de forma ainda mais completa e profunda a efetividade do nosso pensamento, tanto para o bem quanto para o mal. Nós vamos estar sempre obtendo, colhendo os resultados daquilo que tivermos escolhido vibrar, porque afinal temos o nosso livre-arbítrio. Portanto, vamos todos nós nos conscientizarmos deste que é o maior poder do ser humano, que é o pensamento, canalizando o nosso amor em prol do bem de nós próprios, de todos ao nosso redor e de todo o nosso planeta. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Nós já abordamos aqui no programa, eh, assim, questões sobre o respeito, o carinho com que devemos tratar os nossos animais. Esses seres simples, né, dos quais o homem, por natureza, ele deve ser tutor e protetor. Os animais, os nossos companheiros de jornada, né, fazem parte do processo evolutivo no planeta e do ser humano também.
Chico Xavier, nosso modelo contemporâneo de verdadeiro cristão, disse que os animais possuem alma e valem pelos nossos melhores amigos. Doutora Irvênia Prada, conceituada professora, doutora, docente da Faculdade de Veterinária da USP, muito respeitada, como espírita e como cientista, ela nos relata no livro Questão Espiritual dos Animais, da editora Fé, um caso extraído do livro Testemunhos de Chico Xavier, escrito por Sueli Caldas Schubert. Conta que Chico Xavier escreveu uma carta a Vantoil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, lá na década de 50, na qual ele dizia que seu irmão José, ao desencarnar, havia recomendado que ele cuidasse muito bem do seu cachorro, o Lorde. Chico conta que Lorde viveu mais alguns anos, mas acabou ficando doente e desencarnou. Ele contou que durante o desencarne do cachorro, ele viu José vir acolher o bichinho nos braços, o espírito de Lorde. Imaginem a cena, deve ter sido maravilhosa. Chico complementa contando que nos meses que se seguiram, quando José lhe visitava em espírito, estava sempre acompanhado de Lorde aos seus pés. Este fato vivenciado por Chico Xavier leva-nos a concluir que o nosso reencontro aqui na Terra, né, após a morte física, com aqueles que foram os nossos animais de estimação, é perfeitamente possível. Por outro lado, o grande mentor, Emmanuel, no livro psicografado pelo Chico também, Alvorada do Reino, nos diz que o animal caminha para a condição de homem, tanto quanto o homem evolui no encalço do anjo. Certa vez um amigo perguntou também a Chico qual é o animal mais evoluído, ao que ele observou, segundo o relato. É o cão. O cão desperta muito amor e é um modelo de fidelidade. As pessoas que amam e cultivam a convivência com os animais, especialmente os cães, se observarem com atenção, verificarão que vários espécimes são portadores de qualidades que consideramos quase humanas, raiando pela prudência, paciência, disciplina, obediência, sensibilidade, inteligência, improvisação, espírito de serviço, vigilância e sede de carinho, infundindo-nos a ideia de que quanto mais perto se encontram das criaturas humanas, mais se lhes assemelham, preparando-se para o estágio mais próximo da hierarquia espiritual. Eu gostaria de aproveitar esses ensinamentos para fazer uma reflexão com vocês, pois quantos de nós já passaram pela perda dos nossos mascotes amados? Exatamente porque os queridos bichinhos têm o dom de despertar em nós a ternura e a gratidão pelos momentos de carinho e alegria que eles nos proporcionaram. É importante ter em mente que um dia eles partirão, assim como nós, para a pátria espiritual. E assim, mais dia menos dia, da mesma forma que somos obrigados a lidar com a separação de um ente amado pela morte física, também ocorrerá o mesmo quando o nosso bichinho se for. E aí,
estaremos preparados para este momento? Vejam que, sob a ótica espírita e a conclusão da ilustre pesquisadora, os animais evoluem e, portanto, reencarnam sucessivamente na Terra. Daí podemos reencontrar os nossos queridos bichinhos aqui ou no além. Desta forma, por mais doloroso que seja, o melhor é nos prepararmos para a sua partida com resignação e certos de que ao final de suas vidinhas cumpriram a finalidade da presente existência. Longe de julgarmos, né? É justo utilizarmos, sim, todos os recursos para o tratamento dos animais quando esses ficam doentes. Porém, devemos refletir se nos é lícito esticar o sofrimento quando já não há nada mais a fazer, utilizando recursos caros e sofisticados, concebidos não com a intenção da cura, do alívio, mas tão somente para explorar o amor das pessoas já fragilizadas diante da dor dos seus animaizinhos, né? E lucrar com isto, percebem? Fiquemos atentos. Creio que o melhor é deixar que se cumpra a vontade de Deus, que concedeu ao bichinho aquela quantidade de energia vital necessária à presente etapa de evolução, né? Tratando sim, porém com bom senso, sabendo separar o joio do trigo, no que a medicina veterinária nos oferece. Dedico esse programa a todos os pets, né, do planeta, desses animais tão amigos, aos meus animais, porque eu também tenho 2, né, um cachorro, uma cachorrinha e um gatinho, né. E quantos mais nós já tivemos e tivemos que lidar com essa separação, né, com harmonia, com equilíbrio, certo? Então é o que nós gostaríamos de transmitir para vocês hoje. Até o próximo encontro e um grande abraço. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. É uma alegria imensa estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema A Prisão e o Inferno, o qual consta no livro O Espírito do Cristianismo, onde o autor Cair Barchutel traz para nossa reflexão ensinamentos com base em 2 evangelhos, sendo o primeiro de Lucas, capítulo 12, versículos 58 e 59, que diz: Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, faze o possível para te livrar dele no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, oficial de justiça, e ele te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali até pagares o último ceitil. E o segundo evangelho é o evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, que diz: Harmoniza-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não suceda que o adversário te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali até pagares o último ceitil. E Cair Barchutel faz os seguintes esclarecimentos
a respeito da prisão e o inferno, com base nestes evangelhos. Essas duas passagens, diz Caibar, constituem a antítese do inferno eterno proclamado pelas igrejas romana e protestante. Já tratamos muito desse assunto no livro Diabo e a Igreja em Face do Cristianismo, mas não será demais lembrar, em vista dos dois trechos acima descritos ou transcritos, da insubsistência do dogma do inferno, sobre o qual se alicerça esse elemento sectário que diz representar o Cristo na terra. Cada um é julgado por suas obras, e cada qual tem o mérito ou demérito das mesmas obras. Ninguém pode ter salário superior ao serviço que fez. Ninguém pode receber castigo maior do que o crime que cometeu. Não é preciso estudar direito nem teologia para compreender essa verdade que é intuitiva. E tão intuitiva ela é que a nossa legislação suprimiu a pena de morte, assim como suprimiu as galés perpétuas, que faziam parte do velho código elaborado pelo elemento clerical impregnado da ideia do inferno eterno. A tendência evolutiva da lei não é mais para castigo, mas sim para correção. Por isso é que afirmamos que Deus não castiga, corrige. Vemos atualmente em nossas penitenciárias, por exemplo, um espírito que aí predomina. O indivíduo pratica um crime, é condenado pelo júri à pena máxima de, por exemplo, 30 anos. Vai cumpri-la na penitenciária. Nos primeiros tempos é submetido à prisão dentro de uma célula, para que seja observado, estudado, perscrutado. Conforme a ferocidade ou humildade que revele, ou fica entre as quatro paredes, ou é solto da cela para trabalhos manuais e de educação moral e intelectual. Em última análise, na cela ou fora da mesma, ele recebe exortações morais. Se o comportamento e a aplicação forem irrepreensíveis, ele completará metade do tempo na penitenciária e os demais 15 anos ele os gozará em liberdade, isto é, será solto, tendo, como se diz, a cidade por mensagem, mas sob a inspeção das autoridades locais onde residir, tratando-se, ou melhor, tratando de si e de sua família, até completar a pena, época em que terá então absoluta liberdade como todos nós. Eis o espírito da lei, segundo nos disse, distinto diretor da penitenciária da época de Caibar Schutel, Dr. Franklin Pisa. E se na Terra a lei é assim concebida, com atenuantes e indulgências, como poderá deixar de ser assim no céu, onde a justiça não se pode afastar da misericórdia e do amor? Lei condenatória eterna, inflexível, sem oportunidade de correção, mas puramente de vingança, é lei de infinita perversidade, de eterna maldade, que só pode ser concebida por gênios de igual jaez, perversos inquisidores, déspotas que não compreendem Deus e se arvoram em senhores da inteligência, em escravizadores da razão, para exercerem sua autoridade impunemente e manter o seu domínio no mundo. E conclui Caibar Schutel: repeli esses falsários, esses orgulhosos, que pretendem fazer da religião um instrumento de sua insensatez, de seu egoísmo bárbaro.
Prevalece, como nos diz o justo Nazareno, a paga dos ceitis, que serão todos contados, e quite o devedor, nenhum tormento suplementar sofrerá, porque Deus não pode fazer pagar 10 ceitis a quem só deve 5. Paga o último ceitil, paga está a dívida. Não há inferno, há condições e trabalhos para reparação e correção. Amigas e amigos, fica-nos bem claro, através dessas elucidações de Caio Barchotel, que nenhum de nós reencarnou na bendita e querida Escola Terra, como eu já disse em outros encontros, para passar férias, mas sim para superar todos os tropeços e dificuldades, para quitarmos compromissos morais assumidos em reencarnações passadas, cerca de 10.000 vezes já. Então, vamos agradecer a Deus por mais esta bendita oportunidade e vamos trabalhar firmes com fraternidade, solidariedade, caridade e amor, para que tenhamos o mérito de permanecermos na Terra em nova encarnação, quando já estivermos no patamar de regeneração. Então, amigas e amigos, está em nossas mãos as escolhas a serem feitas para diminuirmos ou aumentarmos os nossos sofrimentos morais e materiais. Ou crescemos pelo amor ou cresceremos pela dor. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões, um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Nós estamos encerrando por aqui. Desejamos a todos uma ótima semana. Muito obrigada e até a próxima.